nessa aula eu preciso da sua atenção, tá? Não sei quanto tempo ela vai demorar, não vai ter corte nela, ela vai direto. E isso aqui talvez seja você, talvez seja o seu amigo, seu primo, seu parente, cunhado, é esse. Talvez o seu cunhado chegou para você e falou assim, cara, o Bitcoin saiu de $1 para 69 mil dólares. Vamos comprar? Eu conheço um cara que ficou milionário. O nome disso é FOMO. E para que você não entre no FOMO, o medo de ficar de fora, é importante que você veja essa aula. Essa aula é base também para as aulas de tendência, para as aulas de Down, para as aulas de Elliott. Então, tire a criança da sala, tire a mulher do lado, tire o marido chato pro outro, fale pro cunhado que você não vai tomar cerveja hoje, porque essa aula é o bichão. Vamos lá. A economia, depois de tudo que a gente passou da questão fundamentalista, eu vou, com a equipe de marketing, pedir que eu abra uma série de lives no meu Instagram para explicar isso melhor para vocês. Mas eu preciso também da interação de vocês junto comigo no meu Instagram, me pedindo isso para eu poder não fazer isso à toa. Vamos lá. A economia ela anda de forma cíclica, tá? E a economia, o mercado financeiro, é composto por emoções. Primeiro, vamos voltar nesse ponto. O mercado financeiro é feito de pessoas e essas pessoas tomam suas decisões através da interpretação dos fatos que possam interferir no seu futuro. Então, elas se degladiam internamente com ganância, medo, ignorância, esperança, tá? Todos esses sentimentos estão dentro da gente. Nesse momento, nós vamos falar do ciclo de negócio, como, por conta dessas ações e por conta da ação do Estado, bem como da atividade social, nós temos o movimento cíclico da economia. O movimento cíclico da economia, ele tem uma base daquela história da inflação que eu passei para vocês nas aulas anteriores. Vamos lá. Então, se a economia anda de forma cíclica, em algum momento ela tem que ter um equilíbrio. Sim, em algum momento ela tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio está desenhado nessa linha azul. O equilíbrio, ele passa como um barômetro para todos os tipos de negócio que nós fazemos. E os tipos de negócio que nós fazemos, nós vamos diferenciar ele aqui em 3 tipos de ativos. Commodity, pode ser a elétrica, de combustível, commodity agrícola, a commodity que for. Ações e bonds. Bonds são títulos de renda fixa, tá? E como que isso funciona? Já falei para você que o mercado é feito de pessoas, mas as pessoas consomem, tá? E para isso a gente tem a lei da oferta e a lei da demanda. E por conta disso, nós precisamos da matéria-prima, que são as commodities, para que levamos até as fábricas e ela pode produzir. Então, toda vez que nós temos uma economia em fase de expansão, nós temos os ciclos de commodities em alta, tá? Para que esse ciclo de commodities está em alta, porque logo depois as ações também vão subir, porque você precisa de empresas para consumir as commodities, tá? Ah, mas como é que uma commodity de combustível é consumida pelas empresas? Ela pega, refina, gera lucro, te paga o dividendo da Petrobras, que não refina aqui, mas manda para fora e adquire refinado. Mais ou menos assim. E aí a gente tem, numa economia de expansão, expansionista, num ciclo de alta, num bull market, quem está ligado em cripto, quem comprou no alto, por conta das commodities subindo e por conta das ações subindo, nós temos uma economia produtiva e expansionista, tá? Mas por conta da atividade comercial, nós não temos também que nos alertar sobre os títulos do Tesouro, que é a arma do Estado, uma das armas do Estado, para retirar capital que está a mais na economia, causando inflação. Então vamos lá. Vamos para a prática aqui. Se eu tenho commodities subindo, eu tenho uma cadeia produtiva funcionando. Se eu tenho a cadeia produtiva funcionando, eu tenho que ter a cadeia de consumo funcionando.
Se esses dois pilares estiverem igualados, nós vamos ter uma estabilização nos preços. Mas se algum desses pilares estiver fora, por algum motivo, nós temos o desencontro, tá? E como que funciona? Vamos lá. Se o meu país tem uma capacidade produtiva retida e eu tenho dinheiro demais no negócio, quando eu começo a consumir demais, eu começo a comprar muito daquela fábrica, eu compro, a fábrica tem a necessidade de expandir a sua capacidade produtiva. E quem é que vai pagar por isso? O seu cliente, tá? Então nós temos o aumento do valor do item negociado. E isso traz uma desvalorização da moeda. Então, se eu comprava um carro com 100 mil, hoje eu gasto 150 para gastar ele. Só que a atividade de remuneração, a atividade econômica, está parada aqui nos 100 reais, não nos 150. Então, meus 100 reais não compram, meus 100 mil reais não compram um carro mais 150 mil. Para isso, eu tenho que me endividar, pegar empréstimos para conseguir comprar, tá, um carro de 150 mil. Para isso, eu crio um endividamento, começo a deixar de pagar outras coisas, e a inadimplência começa e começa uma crise financeira. Então, a inflação não é só aumento generalizado de preço, mas sim um desencontro entre a cadeia produtiva e uma cadeia de consumo, tá? Quando isso acontece, que as commodities estão chegando nas empresas, as empresas começam a produzir e vender. Então, as suas ações, porque ela precisa de dinheiro para a produção, começa a subir. E ela começa a apresentar lucros e começa a negociar. E as pessoas começam a ver isso como bons investimentos, tá? Quando as ações têm um desencontro entre a cadeia produtiva e a cadeia de consumo, o Estado vê que os produtos estão caros demais ou o dinheiro está muito barato. E o Estado tem que tomar algumas atitudes para que volte os preços normais, tá? Para que não seja um desencontro, tá? E como é que ele faz isso? Ele emite títulos da dívida do Estado. Eu ofereço para vocês dívidas do Estado. Eu quero tirar o dinheiro corrente da população, tá? Eu quero guardar esse dinheiro para que os preços voltem ao normal, porque o cara que vai produzir, o cara que vai fazer e o cara que vai mandar a matéria-prima vai aceitar vender por preços menores, tá? Essa questão de aceitação de interesse de preço é importante de frisar também. Diante disso, quando ele emite os títulos do Tesouro, a população olha e fala assim, para que eu vou investir no meu próprio país se eu investindo na Apple me paga mais? Aí o Estado fala, opa, eu preciso tirar dinheiro. O que ele faz? Aumenta a taxa de juros. Por quê? Porque os juros é o indexador de remuneração do seu dinheiro quando você compra títulos do Tesouro, bem como o IPCA, que aqui a gente chama de índice de inflação ampla, tá? Mas quando a inflação está muito alta, o Banco Central aumenta os juros para que os títulos do Tesouro, tanto americano quanto brasileiro, fiquem mais atrativos para os investidores. E lembra que eu te falei que uma das funções do Estado em imprimir dinheiro seria justamente para trazer um investimento mais seguro? Por quê? Porque se a moeda vale ou não, como está acontecendo na Argentina, que lá a moeda não está valendo nada, eles não dão título, não dão calote interno, porque é simples, é só ligar a máquina de pressão, que hoje em dia é só apertar um botão e jogar o dinheiro na conta dos seus credores, tá? Mas quando você se alavanca em outra moeda que você não tem a capacidade de imprimir o dinheiro, você quebra, tá? Então o Estado tira dinheiro aumentando as taxas de juros para que seja mais lucrativo você investir em títulos de renda fixa. Bem como também nós temos a questão dos juros sendo um peso para as empresas que operam com dinheiro alavancado. Por quê? Porque as empresas, quando deixam de arrecadar com as suas ações, porque estão perdendo para o Tesouro, eles começam a pegar dinheiro emprestado com os bancos. Só que o dinheiro do banco, no caso do Brasil, ele tem a taxa base de juros de 13,75, que inviabiliza qualquer negócio, pois as margens de lucro não são tão grandes. Então, nós temos uma contração econômica provocada pelo próprio Estado para que os preços voltem ao normal. Isso é um ciclo de negócio, tá? Isso é um ciclo de negócio. Bem como também existem especuladores de renda fixa que veem um ciclo, observam muito bem esse ciclo de negócio
E no caso agora, já estão comprando os títulos do Tesouro indexados ao IPCA. Por conta, nós temos uma política fiscal de muito gasto e de muita arrecadação, até por conta do arcabouço fiscal, já estão prevendo um aumento na inflação. É importante dizer para vocês, dentro do ciclo de negócio, que existem coisas que vocês têm que olhar no dia a dia, em operações. E uma das coisas que saiu há pouco tempo, e eu fiquei bem atento, e muita gente não ficou atenta, inclusive pessoas que estão aqui junto comigo, e eu expliquei isso para eles, que talvez nós devemos ter um esvaziamento de capital no Brasil. Porque hoje nós temos duas coisas. Nós temos o IPCA, tá? Que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que pega a pessoa de 0 até 40 salários mínimos. Tá? Isso não é amplo no Brasil. Isso aqui não é a realidade do Brasil de jeito nenhum. Ninguém é 40 salários mínimos assim. E possa dizer que o preço subiu ou desceu. Só que a gente tem uma taxa de juros neutra no Brasil. E nos outros países também. O que é essa taxa neutra de juros? A deflação também faz mal para a sociedade. Por quê? Quando você cada vez está vendendo mais barato, porque o interesse de consumo está muito baixo, quando o dinheiro está muito caro, quando as pessoas não estão estimuladas a consumir, você tem a desvalorização, a deflação, e aí você para a atividade comercial, você para a arrecadação de tributo, o Estado fica mais pobre e também não pode fazer suas funções, bem como os empresários também em toda a nação. Então, a taxa salutar que o Banco Central viu para o Brasil seria de 4,5%. Então, se a gente tiver uma inflação, tá, no Brasil de 7%, nós temos que somar 4,5% e nós vamos ter 11,5% de Selic. Vê se vocês conseguem entender. Essa taxa neutra é justamente para a gente não ter deflação, para o país não ficar pobre por conta de inexistente interesse de compra no mercado, tá? Então, gente, vocês têm que ficar sempre atentos à taxa de juros, a taxas neutras de juros no país e a taxa de inflação. Por que teria um esvaziamento no Brasil de dinheiro caso essa queda na taxa de juros aconteça de forma repentina? Nós precisamos entender que os Estados Unidos da América é o A. Ele tem hoje 5,75, não é isso? 5,75 de taxa de juros. E se ele der 2 aumentos, igual ele está falando que possivelmente poderia dar, o investimento em dólar nos Estados Unidos, em renda fixa americana, hoje com a globalização, com acesso à internet, você podendo investir no mercado gringo, até mesmo do celular, onde aqui na Bravo nós temos o Arthur e o Diogo, que investem no mercado internacional. Eu também acho que invisto no mercado internacional, porque eu opero swing trade em cripto e fico bem ligado à macroeconomia internacional. Ficaria muito mais atrativo você investir em títulos do Tesouro americano, porque você recebe em dólar, da economia mais sólida do mundo, tá? Você está emprestando dinheiro para os Estados Unidos da América, tá? Depois dessa pincelada sobre o ciclo de negócio e sobre como funciona, nós vamos tratar agora do ciclo psicológico de Wall Street. Na próxima aula, já vamos inaugurar a aula falando para vocês um pouquinho. Vou pôr a imagem na tela e vou deixar essa imagem para que vocês possam retirar na comunidade aí da plataforma sobre o ciclo psicológico de Wall Street. Pouquíssimas pessoas falam isso no mercado nacional, tá? Isso é mais falado no mercado internacional, mas quero passar isso para vocês. Então peço a mesma atenção que vocês me deram nessa aula um pouquinho mais longa, tá? Para a próxima aula agora. Qualquer dúvida, vamos para o suporte na minha rede social. E se vocês quiserem saber mais sobre essa questão de fundamento, eu peço a vocês que me provoquem lá na rede social para que eu veja com o pessoal do marketing aqui se eu posso fazer uma série de lives para vocês, explicando mais a fundo e sendo mais devagar, mais complexo com isso, mas a nível realmente de estudo e de ser um papo agradável, porque eu gosto bastante disso. Até a próxima aula.